As maiores dores que as pessoas enfrentam é justamente isso, né? Não ter sido elas mesmas, não terem vivido plenamente o seu potencial. Ele me deu a segunda justificativa. Ele falou assim, não, minha filha, eu sou um cara mediano, nota 5, tal de ser humano médio, né? E pra mim eu só quero morrer com média 5, tá tudo bom, tá tudo bem. Eu tô de bem com o fato de morrer com média 5. E eu falei, pai, você tá sendo muito desonesto intelectualmente com você, porque, bicho, um cara que construiu o que você construiu, né? Você olha, o caboclo tem uma família super estruturada, com filhas que deram super certo, 5 filhas que deram super certo, sabe? Estruturado financeiramente. E você olha pra aquilo, você olha pra vida dele, na realidade, e você percebe que uma pessoa que construiu o que ele construiu junto com a minha mãe, não pode ser média 5, entendeu? Não é média 5. Ele mesmo, deixa eu botar vocês apoiados aqui. Quando ele olha pra vida dele, se ele for honesto, e ele riu de canto de boca, sabe? Quando ele percebe que, descobriram que eu sei o que eu sei, que você sabe que eu sei. Pois é. Quando ele mesmo olha pra vida dele, ele sabe que pra construir aquilo tudo, ele não foi média 5, né? Só que, como bom engenheiro que é, ele fala, não, mas veja, se eu fui mais pra trás, média 7 ou média 8 pra construir isso aqui, agora eu posso ser média 2, agora eu posso ser média 3. Só que ele não percebe o quanto isso é nocivo pra ele, né? E aí começou o papo que eu queria trazer aqui pra vocês. Estávamos eu, meu pai, minha mãe e 2 das minhas irmãs, as 2 minhas irmãs mais novas, né? E aí, enquanto eu falava isso, né, de tipo, pai, esse é um comportamento muito autodestrutivo, isso não vai te fazer bem, tudo bem você tomar um fôlego, porque realmente eu imagino que você esteja cansado. Imagina um cara que tem 5 filhos, quando vê 5 filhos criados. Bicho, aquilo deve dar assim... Ai, graças a Deus posso respirar, que eu não vejo a hora de chegar nesse momento, sabe? Então eu falei, cara, eu acho justo você dar uma desacelerada, curtir aí a sua nota 3,2, entendeu? Mas você tem que ter na sua cabeça que não é pra você manter isso, porque isso é muito autodepreciativo. Você viver na postura de que você pode se permitir não explorar todo o seu potencial é muito nocivo psicologicamente. E vai dar merda no longo prazo. Então cuida para que isso não aconteça, né? Aí eu tenho uma das minhas irmãs virou e falou assim, ai, nossa, eu não aguento essa postura da produtividade, de não sei o quê, essa visão de mundo onde as pessoas têm que entregar. Isso é muito nocivo, né? Deixa ele viver na nota 5, se é assim que ele se entende, se é assim que ele se percebe. Cada um sabe o quanto pode fazer. E veja, é exatamente isso. Cada um sabe o quanto pode fazer. E claramente o meu pai sabe que ele pode fazer mais. Tanto que ele riu de cantinho de boca quando eu falei, bicho, você não é nota 5, né? Você tá querendo se fazer nota 5, mas você sabe que você não é nota 5. E isso é uma coisa que precisa ser muito... a gente precisa ter olhos muito atentos, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo que fala pra gente que a gente pode ser nota 5, que tá tudo bem ser nota 5, e não tá tudo bem. A gente entrou numa discussão que é uma reflexão muito atual, que é o seguinte, essa minha irmã que falou isso, ela falou, Elisa, você tem que entender que muitas vezes o nota 5 é o máximo que você vai conseguir. E tá tudo bem você conseguir só a nota 5, né? Porque você tem um monte de outras coisas que estão te impedindo de ir mais além naquele momento. E eu e a minha irmã mais nova, a gente falou, não, peraí, Marina, presta atenção. Existe uma diferença entre você olhar para aquela situação e falar, olha, eu até posso ir mais, mas diante das circunstâncias, esse aqui é meu limite, senão eu vou quebrar. Entendeu? Essa é uma postura diante da vida. E é uma postura que você tem que ter. Você tem que ter discernimento sobre a realidade e discernimento sobre o seu potencial. Outra postura totalmente diferente é a tal da aceitação. Eu vou me contentar com a nota 5, porque, aqui tá muito difícil, eu não posso ir mais, realmente as circunstâncias me limitam. Entendam a diferença entre a incapacidade circunstancial, que quer dizer o seguinte, eu sou nota 7, mas diante das circunstâncias, eu vou conseguir atingir nota 5. E você conviver com isso. E você, diante de uma nota 5, você fala assim, não, esse é o meu máximo porque aqui tá muito difícil. Não, cara. É muito importante você ter consciência do seu potencial. E você saber que, bom, na lama que eu tô nesse momento, eu vou ficar aqui no nota 5 porque pra minha sanidade mental isso é importante. Mas eu não posso continuar agindo
agindo como um ser humano nota 5 o tempo todo, porque eu sei que eu não sou. E principalmente, eu tenho que tomar o cuidado para eu não me acomodar na desculpa de que eu sou nota 5 e quando aquela circunstância difícil passar, obviamente vai vir outra, porque a nossa vida é isso, né? É um bololô de merda, então a gente fica equilibrando os pratinhos aqui, e aí eu justificar novamente a minha média 5 por causa da circunstância, né? Existe uma diferença entre a incapacidade circunstancial e a incapacidade taxativa, que é aquela, bicho, você realmente não tem capacidade de ir além. Você saber reconhecer a sua incapacidade circunstancial é, assim, imperativo, eu diria, para a sua sanidade mental. Que é o lance do, olha, eu até sou uma mãe média 7, mas hoje eu vou ser uma mãe média 5 porque tá foda, entendeu? Porque o cano da descarga explodiu, a criança ali não para de gritar, né? O marido tá trabalhando que nem um desesperado e não tá dando tempo de dar uma força. Então hoje eu vou ficar aqui na média 5 porque isso é importante para mim. Agora, você tem que tomar o cuidado, né, de não permanecer, de não deixar a média 5 se tornar uma constante na sua vida. Porque a verdade é que ela vai te dragando. A verdade é que todas as desculpas que você dá, que você vai dando ao longo do tempo, elas vão dissipando a sua consciência de que você pode mais. Perceba que, além dessa dissipação da sua consciência que vai acontecendo quando você vive inserindo a sua circunstância como desculpinha, um outro ponto muito, muito nocivo para a sua vida, para a formação da sua personalidade, para a forma como você se coloca no mundo, vai acontecer também, que é o seguinte: é muito importante que você aprenda a lidar com as suas escolhas. Muito importante. Esse é um elemento, assim, imprescindível na sua caminhada. E quando você não consegue aprender a lidar com o fato que, de vez em quando, você vai ter que escolher não ser o máximo que você pode, cara, você não vai trabalhando isso. E aí você nunca consegue lidar com isso. Você nunca aprende a lidar com isso. Você nunca aprende a lidar com as suas escolhas. Aí você vira uma adulta bosta. Aí você vira aquele adulto que nenhuma das merdas que acontecem na sua vida é culpa sua. Porque você não tinha escolha. Eu não tinha escolha, era o máximo que eu podia fazer naquela situação. Entenda, você sempre tem escolha de ser melhor. Sempre tem. Só que de vez em quando essa escolha é tão difícil que você não vai fazê-la. Você tem que aprender a lidar com isso. Isso é muito, muito, muito importante. Porque toda vez que você coloca pra si mesma que você não tem escolha, né? A verdade é que você não tem como sair daquela situação. E isso é muito ruim. A gente só consegue se movimentar a partir dos nossos atos. Se você não tinha outra saída, se você não tinha como fazer diferente, percebe que aquilo vai minando a sua potência, aquilo vai minando a sua possibilidade de dar certo na vida, porque nunca é possível você fazer a escolha. A circunstância faz a escolha por você o tempo todo. Olha a merda. Olha por que você tá aí na lama. Hoje, você olha pro lado e você fala: meu casamento tá ruim, meus filhos são umas pestes mal educadas, o meu trabalho não me realiza, eu não tenho dinheiro, a minha casa tá feia. E tudo isso, ou melhor, e nada disso é culpa sua. Quando na verdade, é tudo culpa sua. Tudo culpa das escolhas que você fez ao longo do caminho, que obviamente elas vão se sobrepondo, né? E tem vezes que são escolhas dificílimas. Eu não tô tirando aqui da situação a dificuldade de lidar com determinadas escolhas. Eu só tô reforçando a importância que enquanto você não aprende a lidar com essa dor de ter que fazer escolhas difíceis, você culpa as circunstâncias e você não sai delas. Porque só quem pode se movimentar para sair dessa circunstância é você mesma. Sacou? A grandíssima merda da nossa vida que acontece é que muitas vezes a gente só vai perceber isso lá na frente, né? Quando a gente tá mesmo na lama, quando o casamento tá ruim, quando o filho tá ruim, quando o trabalho tá ruim, quando a casa tá ruim, quando a grana tá ruim. E aí é muito pesado você assumir a culpa disso tudo. É um mundo nas suas costas. Você vai falar: caraca, fui eu que cavei esse próprio buraco? Então, você não vai ter coragem de se olhar no espelho e falar isso. E aí você continua culpabilizando as circunstâncias. E aí você não sai. Você não sai. Então faz assim, ó. Se você está na lama, pega uma coisa e fala: isso aqui, essa merda aqui fui eu que construí. E aí essa coisa pontual você vai trabalhar para sair. Porque você pode. Porque afinal de contas é a única pessoa que pode sair da própria lama é você. E quando você toma as rédeas daquela merda que você se enfiou, daquela
cagada que você foi construindo ao longo da vida e você consegue botar uma cabecinha de fora da lama assim, você vê a potência que você tem, você vê o quanto você de fato é capaz. Não é fácil, é um trabalho dificílimo, né? Mas é a única saída. E aí você começa a ganhar corpo para eventualmente você ir se responsabilizando por todas as coisas que estão ruins na sua vida. Entendeu? Esse é o processo. Fácil? Não. Bem difícil, eu diria. Mas é o único caminho. Porque qualquer outro caminho, ele vai ser no sentido de anestesiar a sua consciência. E veja, pode ser que você prefira sobreviver à base de anestésicos, né? Sobreviver à base de aparelhos até o final da sua vida. Eu não acho que isso seja saudável ou viável. Para algumas pessoas, talvez seja. Enfim, quem é você no rolê? Você é a pessoa que quer viver ligada nos aparelhos, sobrevivendo anestesiada? Ou você é a pessoa que quer tomar as rédeas do negócio e fazer acontecer? Não é fácil, não. Concluindo, porque eu vou lá para minha missa agora, esse é o grande problema de você aceitar, né, a média 5. Aceitar ser um ser humano médio. Todos somos, a verdade é, todos somos seres humanos médios, mas a gente sempre pode mais, né? A nossa média, ela sempre pode, né? E a gente sempre pode aumentar um pouquinho a barra, gente. Sempre, até o dia da sua morte, você vai ver que você podia ir mais. Porque o ideal humano, qual é o ideal humano? Você sabe qual é o ideal humano? Ele é muito além do que a gente aqui, ó, tá fazendo. É muito além, né? Vou fazer só um último adendo aqui, que eu não fiz lá no dia, mas que me ocorreu e eu acho que é muito importante sinalizar isso. Que é o seguinte. Eu e a minha irmã mais nova, que estávamos defendendo essa postura diante da vida de você tem que ser o máximo do seu potencial, tanto quanto você conseguir, né? Sempre trabalhando lá no limite. A gente tem dois temperamentos que lidam muito melhor com a questão da imperfeição. Eu sou sanguínea e ela é colérica, a minha irmã mais nova. Então a gente articula, a gente integra melhor na nossa personalidade a questão do escolher em determinadas situações não ser o máximo que a gente pode. A gente consegue articular isso melhor, é mais fácil pra gente. Enquanto pra minha outra irmã, que foi quem começou o papo falando é um absurdo essa sociedade de hoje que exige tanto da gente, ela é melancólica. Então, pra ela, saber que ela pode mais e escolher não ir tanto quanto ela pode por causa da circunstância, fazer isso conscientemente, é uma dor pra ela que é muito mais gritante do que pra mim e pra minha irmã colérica. Então, tem esse negócio que precisa ser conhecido, precisa ser pensado e precisa ser articulado nessa tensão aí. Porque pros melancólicos, essa postura diante da vida, essa imposição de querer trabalhar sempre no seu potencial, ela já é uma coisa que naturalmente acontece. Então, eles costumam ter muito mais dificuldade de lidar com esse pensamento, né? Então, a tendência é que, de fato, os melancólicos, eles queiram arrumar essa desculpinha para dar uma leveza na vida. Porque realmente para eles é muito pesado, sabe? E, obviamente, eu não sei como fazer isso. Não sei. Se eu soubesse, eu contava aqui pra vocês. Mas eu realmente não sei. Porque como eu sou sanguínea, cara, essa percepção, esse peso do mundo, o mundo ele não é tão pesado assim pra mim, entendeu? E aí é muito fácil, do meu ponto de vista, das minhas lentes para o mundo, falar pro outro o seguinte: não, bicho, você tem que viver sempre o seu máximo. Você tem que viver sempre o seu máximo. Você tem que ter isso na sua cabeça. É muito importante. É fácil pra mim. Porque eu lido bem com as escolhas que eu tenho que fazer de, olha, nesse caso aqui, eu vou ser uma mãe nota 5, sabe? A minha irmã, que é melancólica, ela tem uma dificuldade enorme de escolher ser nota 5 sabendo que ela é nota 7. Entendeu? Isso pesa demais pra ela. Então é isso, gente. É articular a tensãozinha aí.